E agora, nesta noite, eu peço que voltem para aquela passagem da Bíblia que Ralph Bell leu para nós alguns momentos atrás. Ele falou sobre o Consolador, essa palavra vem do grego. Eu não sou um especialista em grego, por favor, não me interprete mal. Eu não estou tentando mostrar o quão ou pouco eu sei o grego, mas significa advogado, aquele que fica ao lado e ajuda. A palavra Consolador, e é isso que o Senhor Jesus está prometendo, bem antes de ter que morrer na cruz. E ressurgir e subir ao céu, que ele enviará um Consolador, alguém para ficar ao nosso lado e ajudar. O apóstolo Paulo escreveu e disse que, no que diz respeito ao Espírito Santo, eu não vos deixaria sem saber. Todos nós estamos a par, nos últimos anos, de um movimento chamado de movimento carismático. Ele não somente está limitado a certas denominações, está em todas as denominações, seja episcopal, seja romana ou em qualquer que seja. Por exemplo, lá no sul da Polônia, de onde o Papa João Paulo II vem, nós organizamos uma cruzada lá, tem uma grande catedral lá. E tem um movimento carismático no sul da Polônia, perto da fronteira com a Alemanha, e nós sentimos que Deus está agindo naquelas pessoas de uma forma nova. Algumas pessoas interpretam de uma forma e outras de outras formas. E algumas pessoas dizem que nós estamos tendo uma renovação e avivamento em nossas igrejas, entre o nosso povo, e eles chamam de carismático. E outros podem ter certos dons que eles chamam de evidências do movimento carismático e assim por diante. Eu não vou querer levar você a todas estas diferenças, porque eu levaria a noite toda, a semana ou o ano. Porque há diferenças de interpretação, mas acho que vocês entendem o que eu estou tentando dizer. Mas é impossível entender a Bíblia, a vida cristã e a estrutura da igreja sem entender alguma coisa da pessoa e do trabalho do Espírito Santo. Timóteo, um ex-professor de Harvard, estava em um programa de televisão há apenas uns dias atrás e ele disse que ele acredita no uso de drogas como uma rota de conexão com Deus. Bem, a rota é o Espírito Santo, não as drogas. As Escrituras dizem que ele é uma pessoa, ele não é um agente ou uma influência, ele é Deus. E nós nunca devemos nos referir ao Espírito Santo como isso. Existem algumas traduções erradas na versão autorizada, porque naqueles dias, quando o texto foi traduzido, muitas centenas de anos atrás, eles se referiam a certas coisas sobre o Espírito Santo como isso. Porque ele é neutro, mas ele não é algo, mas é alguém. E santo indica que ele é santo nele mesmo, Espírito Santo. Existem alguns pontos na versão autorizada, traduzidas como fantasma, ghost. Naquela época, o Espírito Santo era chamado de fantasma, mas não com o sentido de ghost, como nós entendemos hoje, como em um filme de Hollywood em que um fantasma aparece. O Espírito é usado em contraste ao que é carne e matéria. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é coigual com Deus Pai e Deus Filho. Há uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ninguém pode explicar. É como a história da garotinha que estava na sala de aula, no 3º ou 4º ano, e eles perguntaram quem pode explicar o que é eletricidade. E uma garotinha levantou a mão e o professor disse: tudo bem então, o que é eletricidade? A garotinha pensou por um momento e ela disse: eu esqueci. O professor disse: isso é muito ruim, porque você era a única pessoa que já soube a resposta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é onipotente. Onipotente significa todo-poderoso. Miqueias capítulo 3, verso 8 diz: eu estou cheio do poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz também que o Espírito está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Disse o salmista em Salmo 139, verso 7. Não há lugar para onde você possa ir e acampar do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo lugar. Esta é a razão quando você tem um sentimento de culpa colocado pelo Espírito Santo muitas vezes. Aquela culpa vai com você, mesmo que você viaje para uma ilha distante, tentando se livrar dele, é o Espírito Santo convencendo você do pecado. Este é um dos motivos pelo qual Cristo foi e se livrou do corpo humano para poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. Enquanto ele estivesse no corpo humano, ele só poderia estar em um lugar por vez, mas quando ele foi,
e enviou o Espírito Santo não está confinado a um corpo. Ele pode estar no mundo todo ao mesmo tempo. E ele disse, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. A Bíblia também ensina que ele tem todo o conhecimento. Escute isso, 1 Coríntios 2:10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo está aqui esta noite examinando o seu cérebro, o seu coração, sua mente, sua alma. No livro do Apocalipse, se fala dele como tendo 7 olhos, que é simbólico. Eu escrevi um livro sobre o Apocalipse chamado Cavalgada se Aproximando, que você pode encontrar nas livrarias. E eu uso aquela expressão sobre o Espírito Santo com 7 olhos, que é um símbolo do Espírito Santo, indicando que nada pode se esconder de suas lentes de busca e perfeito conhecimento. E isto deve nos conduzir a caminhar diariamente com Deus. A Bíblia também diz que Ele é eterno. Em Mateus temos a frase, Espírito eterno, Ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Assim como temos gelo, água e vapor, 3 coisas sendo a mesma, mas que tomam formas diferentes, assim também é o Espírito Santo, como uma maçã, com as sementes, o núcleo e o meio da maçã. 3 coisas, mas que compõem uma. O Espírito Santo é uma parte da Trindade, coigual a Deus Pai e Deus Filho. Ele também é santo e a palavra santo é usada, se referindo ao Espírito Santo, uma centena de vezes no Novo Testamento. Seja santo como eu sou santo, Deus ordena, mas é o Espírito Santo responsável por trazer a santidade divina. E a Bíblia diz que sem santidade nenhum homem pode ver Deus. O que isso significa? Significa que antes de você poder ir para o céu, você precisa ter uma retidão que é igual à de Jesus Cristo. Você diz, mas Billy Graham, eu nunca vou poder ter isso. Não, você não vai. Mas quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para dar a você uma função de santidade. Então, no momento em que você recebe Cristo, você é revestido de santidade, de modo que quando Deus olha você, Ele não vê mais o seu coração cheio de fraqueza e de pecado, mas Ele vê o sangue de Cristo. E você é aceito, porque você está revestido da retidão dEle. Você é declarado justo por um ato judicial de Deus, porque Ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. E isso é algo maravilhoso que devemos saber. Seja santo como eu sou santo. O Espírito Santo testemunha por Jesus Cristo, que é a verdade. Um jovem fala em induzir espiritualmente através de drogas. É como ligar a sua televisão dando chutes. E muita gente faz isso. Eu descobri que funciona às vezes. De modo que esse não é um bom exemplo. Mas existem aqueles que pensam que por causa de drogas, ou algum transe ou hipnotismo, você pode ter a mesma experiência que você tem com o Espírito Santo. Está errado. É falso. Você não pode. Ah, sim. Existe meditação, todo tipo de coisa que pode te deixar alto, mas o que te deixa permanentemente alto vem do Espírito Santo. E ele te deixa alto mesmo nos momentos em que você estiver para baixo. A Bíblia também ensina que onde ele está, há liberdade. O Espírito Santo liberta. Eric Hoffer, líder e filósofo trabalhista que morreu no ano passado, disse: o melhor teste de liberdade está não no que somos livres para fazer, mas no que nós somos para não fazer. A Bíblia diz: agora o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, há liberdade. Sabe, na pregação eu gosto de ter liberdade, mas isso nada tem relação com poder. Muitas vezes, quando eu não tive liberdade na pregação, teve o poder do Espírito Santo no culto. Então, Deus não vai de acordo com o meu sentimento. Se eu tenho liberdade ou não, Ele vai de acordo com o poder do Espírito Santo e responde às orações de muitas pessoas que oraram.
Mas é um sentimento maravilhoso para um pregador ter liberdade. Mas, às vezes, quando o vento sopra e as coisas acontecem, e chove, ou você está cansado ou não se preparou o suficiente, você não tem liberdade. Mas Deus pode usar, inclusive isso, para a sua glória. Há uma diferença entre liberdade e poder. Mas então, o trabalho do Espírito Santo, é disso que eu quero falar nesta noite. Primeiro, a Bíblia diz que ele convence você do seu pecado. Você nunca teria consciência do seu pecado, exceto por duas coisas. A lei de Deus. Você olha a lei de Deus como num espelho. E você se percebe como pecador. Você lê os 10 mandamentos e diz, eu não guardei a todos eles. E se você não guardou todos os mandamentos, a vida toda, então você é um pecador. Então todo mundo aqui nesta noite tem que dizer, eu sou um pecador, porque nós quebramos a lei de Deus. A transgressão da lei é pecado, diz a Bíblia. Então todos nós temos que confessar que nós somos pecadores. Então o trabalho do Espírito Santo, ele pega essa experiência, pega aquela lei e a usa para convencer você do pecado. E esse é um ato sobrenatural do Espírito Santo. E quando ele vier, diz Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe, ele usará talvez alguma experiência trágica, ou talvez ele usará o sermão de um pastor, ou a palavra de um amigo, ou um trecho do Evangelho, ou alguma outra experiência para convencer você da sua necessidade de Cristo. Este é o trabalho do Espírito Santo. E alguns de vocês que estão vendo pela televisão estão sendo convencidos pelo Espírito Santo e precisam de Cristo. O Espírito Santo está tentando encaminhar você para a cruz de Cristo, onde seus pecados podem ser perdoados. E há um endereço na web da sua tela que você pode acessar e encontrar ajuda para fazer o seu compromisso com Cristo, para falar com você sobre qualquer problema em que você possa ter em sua vida. Agora, o Espírito Santo não só convence você, mas te dá uma nova vida. A Bíblia diz que nós estamos mortos no pecado. Você se deu conta de que você é um morto-vivo? Você está morto no caminho para Deus. Sua alma está morta, seu espírito está morto, seu corpo está vivo, mas você está morto. O verdadeiro você está morto. Agora, o que uma pessoa morta precisa? Ela precisa ser transformada em vivo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, fazer você vivo. Jesus disse, você tem que nascer de novo. E isso, na verdade, significa nascer de novo pelo céu, nascer pelo Espírito de Deus. Perceba que o homem sem Deus está morto. E a vida de nada significa se o homem não nascer de novo. Do contrário, ele não verá o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Isso já aconteceu com você? Surgiu esta expressão, nascer de novo, e as pessoas estão ficando um pouco cansadas com esta expressão, porque as pessoas estão dizendo, eu sou um cristão que nasceu de novo, ele é um cristão renascido, eu não estou certo se isto se tornou uma frase que realmente tem um significado bíblico. No passado, quando o senhor Carter era candidato à presidência, eles o chamavam de cristão renascido. Ele certamente era um cristão que nasceu de novo, mas então eles começaram a usar a expressão nascer de novo para descrever automóveis, e eles tinham um anúncio na televisão dizendo, este é um automóvel que nasceu de novo. Então eles diziam, isto nasceu de novo, aquilo nasceu de novo, e se tornou uma frase usada fora do contexto. Significa nascer do céu. E Jesus disse para um líder religioso, uma pessoa mais religiosa do que a maioria de nós aqui nesta noite, Nicodemos era um professor de teologia e Jesus disse, você precisa nascer de novo. Você pode ser um líder da igreja, mas não estar totalmente seguro se você não nasceu de novo. Nascer de novo, sem Deus você está morto no pecado. Não é pelos nossos méritos, mas de acordo com a graça de Deus que Ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo tem que renovar você, tem que fazer você viver. Este é o trabalho do Espírito Santo. Ele também habita. Muitos de nossos jovens estão espiritualmente mortos, vivendo com os prazeres deste mundo. A revista Time falou sobre uma jovem de 19 anos que disse, eu estou cansada dos direitos civis, estou cansada da vida,
eu queria poder começar a vida de novo. Você pode, minha querida, você pode começar a sua vida de novo, vindo para Cristo. Ele vai te dar uma nova vida, vai te dar uma razão para viver. Ele vai te dar um propósito para viver. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam a minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Disse Deus no livro de Ezequiel. E ele habitará em vocês e estará com vocês. Disse Jesus no livro de João, capítulo 14. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. O Espírito Santo vem viver dentro de você. E quando você receber a Jesus hoje à noite, o Espírito Santo virá viver dentro de você para ajudá-lo a viver uma vida cristã em você e através de você. O Espírito Santo também batiza. Ele nos batiza no corpo de Cristo. Existem diferentes interpretações em teologia entre teólogos honestos sobre quando isso acontece, como isso acontece, quantas vezes acontece. E eu acredito que as Escrituras ensinam que nós somos batizados ao menos uma vez. Nós somos batizados quando recebemos a Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Você foi batizado no corpo de Cristo? Não é só entrar para uma igreja, é realmente vir para Cristo, tendo-o como mestre, Senhor e Salvador, e ser batizado no seu corpo. Ele também nos fortalece para o serviço da obra dele. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Poder sobrenatural. E eu vou te dizer uma coisa, eu não vou me vangloriar, eu digo com toda a humildade. Eu acredito que minha pregação, e eu não sou um grande pregador, por pregar padrões. Se você pegar um grupo de estudantes teólogos e eles estudarão minhas mensagens, eles não me tomarão como um grande pregador. Mas eu acredito que Deus me deu poder nas pregações e há o poder do Espírito Santo. Quando você vive para Jesus e você o apresenta, há um poder nisso, há um poder na cruz. Há um poder que existe dentro do Evangelho, o poder do Espírito Santo. E então ele produz os frutos do Espírito. Quando você recebe Jesus Cristo e você quer ser uma pessoa de amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, isto é produzido pelo Espírito Santo. Estes são atributos do próprio Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, ele tinha tudo isso. Você pode ter tudo isso, mas tem que ser pelo Espírito Santo através de você. Você não pode viver uma vida cristã por você mesmo. Você fracassará totalmente. Tem que ser o Espírito Santo vivendo através de você e produzindo em você. E ele fará isso. Veja, se você ler Romanos capítulo 7, este é um capítulo de derrota. Mas então você pega o capítulo seguinte, Romanos 8, onde o Espírito Santo é mencionado 8 vezes e é um capítulo de vitória. Você pode ter vitória no Espírito Santo. Nós devemos caminhar no Espírito. A Bíblia também ensina que o Espírito Santo abre e fecha portas. E eu vejo a verdade nisso em nosso ministério. Ele abre algumas portas e fecha outras. Uma das grandes tarefas que temos é decidir para qual cidade ir em seguida, porque nós temos convites de muitos lugares no mundo. E para onde devemos ir em seguida? Onde devemos enfatizar? E então nós vemos todos estes computadores, novos canais de televisão, novas formas de comunicação. Nós nos perguntamos como podemos usar tudo isso de forma efetiva para divulgar o Evangelho de Cristo. E é aí que entra o Espírito Santo, liderando, guiando e nos dirigindo, e constantemente nós nos preocupamos. De joelhos, porque o Espírito Santo te ensina na mesma hora o que dizer. E ele vem te ensinar, guiar, abrir e fechar portas, e então ele magnifica e glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo. Ele não falará de si mesmo. Se você vê uma pessoa dizendo Espírito Santo, nunca falando de Jesus Cristo, você sabe que esta pessoa não está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele não vem falar dele mesmo. E então ele nos enche, as Escrituras dizem, não esteja bêbado de vinho, mas esteja cheio do Espírito.
E isto significa estar constantemente cheio do Espírito. Você deve se esvaziar de seus desejos pessoais e errados, de forma a estar cheio do Espírito Santo. E esse é um mandamento: seja cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você pode estar pela fé. Você pode dizer: todos os pecados da minha vida foram perdoados. Eu confessei todos os pecados. Pela fé, eu acredito estar cheio do Espírito Santo. Mas você também pode pecar contra o Espírito Santo, e o pior de todos os pecados é aquele contra o Espírito Santo. Você pode irritar o Espírito Santo. Quando eu leio a Bíblia, quando nós lemos em Salmos, onde frequentemente eles se rebelam, afligem no deserto, a tradução é: desobedeceram e irritaram o Espírito de Deus. Eles se rebelaram e irritaram seu Espírito Santo, que se tornou inimigo deles. Não seria terrível ter o Espírito Santo como seu inimigo porque você o irritou? A palavra usada foi muito irritado. E eu alerto a todos a ter muito cuidado em não irritar o Espírito. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, disse Deus em Gênesis 6:3, nos dias de Noé. E o Espírito Santo se afastou, e a inundação veio, e o mundo foi destruído, exceto por 8 pessoas. Pode-se mentir contra o Espírito Santo? Em Atos 5, não mentiste aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Eles fingiram ser o que não eram, eles foram hipócritas. Pode-se tentar o Espírito Santo, porque vocês resolveram tentar o Espírito do Senhor. Atos 5:9. Muitas vezes pecadores dizem: bem, se Deus é Deus, que ele me mate agora. Houve um acampamento há anos atrás em Tampa, na Flórida, e uma pessoa que era ateu, ele disse: ok, se Deus é Deus, eu vou dar 1 minuto para que ele me mate agora. Nada aconteceu. Então um velho irmão da fileira da frente disse: você não pode acabar com a paciência de Deus em 1 minuto. É parecido com a história de uma velha águia que eu escutei que estava parada em um iceberg no rio Niágara. Ela aterrissou lá e estava comendo a carcaça de uma ovelha e, enquanto flutuava, ela chegava cada vez mais perto das cataratas e, enquanto chegava bem perto, alguém gritou: cuidado, águia, você vai cair na catarata! Mas a águia balançava suas asas poderosas como se pensasse: eu posso sair daqui em 1 segundo. Só que, quando chegou bem perto da queda d'água e levantou as asas e tentou voar, ela viu que seus pés estavam congelados no gelo e caiu gritando na queda d'água. Você pode tentar Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Você pode esperar muito. Você pode tentar Deus por muito tempo e o dia chegará onde não será mais possível. E então também se pode resistir ao Espírito Santo. Você sempre resistiu ao Espírito Santo, como seus pais fizeram. Existem alguns de vocês nesta noite, sabem que precisam de Cristo, mas têm resistido ao Espírito Santo. Este é um pecado contra o Espírito. Você escuta a voz do Espírito e deliberadamente não faz nada a respeito. É algo perigoso. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Resistir ao Espírito Santo. Hoje você terá a oportunidade de receber Cristo no seu coração e ter certeza de seu relacionamento com Ele. A Bíblia diz: porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate.
Meu espírito não permanecerá para sempre. Chega uma hora em que você passa de um certo ponto e seu coração se torna tão duro que, mesmo se o Espírito Santo fala com você, você já não pode mais escutar. É a razão pela qual a Bíblia diz: venha para Cristo na juventude, antes que os dias ruins venham. Enquanto seu coração está terno, venha. Sempre que você escutar a voz do Espírito dizendo venha, é melhor você ir imediatamente. Você pode não ter outro momento assim. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será cortado e sem remédio. Um amigo nosso, nesta manhã, estava dirigindo por uma colina e vinha bem devagar. Sua mulher e filha estavam com ele e um homem não acostumado com aquele lugar e bateu no lado do carro dele. E quando ela chegou no hospital já estava morta. Nunca imaginou que quando acordasse de manhã, como uma família feliz, ela estaria morta antes do meio-dia. Quão rápido tudo isso acontece! Venha para Cristo enquanto você tem uma chance. Você tem uma chance agora. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será destruído e sem remédio. Nunca conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Você não sabe se estará vivo, se você terá outra chance como esta. Venha enquanto você pode. Você vai votar nesta noite. Cada um de vocês vai dar o seu voto. Hoje é o dia de eleição. Ou você vai votar por Jesus Cristo, ou vai votar pelo diabo. Jesus com você. O Espírito Santo em você. Você pergunta: o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender de seus pecados e o Espírito Santo tem que ajudar você a se arrepender. Então, a segunda coisa é, por fé, receber Jesus Cristo que morreu por você na cruz, por fé, como seu Salvador e Mestre. Então, terceiro, você deve desejar obedecê-lo e a seus ensinamentos. Você deve desejar dizer sim. Você deve desejar entregar a sua vida para Ele, para que Ele seja seu mestre. O piloto do seu avião, você é como um avião indo para o céu. E de uma hora para outra, a bomba vira, a destruição chegará. A menos que você deixe Jesus pilotar. Ele conhece todos os instrumentos. Ele esteve naquele caminho antes. Conhece todo o perigo. Você deve entregar sua vida para Ele. Ele ajudará no seu casamento, como você escutou Johnny e Ken há um momento atrás. Entregue sua vida a Ele, como Mestre, Senhor e Salvador. Se você tiver uma dúvida sobre seu relacionamento com Deus, procure ter certeza, ou você pode ser como aquele pecador que está na igreja e não tem certeza de sua relação com Deus. Tenha certeza, na noite de hoje, eu vou pedir a centenas de vocês o que nós temos visto muitos fazerem em outras noites. Vou pedir que se levantem de seus lugares e venham até esta plataforma de forma simbólica dizendo: eu quero recebê-lo. Diga: eu quero saber que meus pecados estão perdoados e que eu tenho a vida eterna e estou pronto para encontrar Deus. Por que eu peço para você vir? Porque cada pessoa que Jesus encontrou no Novo Testamento, Ele chamou em público. Existe algo importante em vir à frente, como quando eu me casei na frente de testemunhas. Você vem para Cristo na frente de testemunhas e entregue sua vida para Ele. Se existe dúvida no seu coração sobre o seu relacionamento com Deus, venha e se entregue nesta noite. Centenas de vocês. Não resista ao Espírito Santo, não diga não para o Espírito Santo nesta noite. Nós vamos esperar você e falar com você e orar com você e te dar um livro para que você leve para casa e te ajudar na sua vida cristã. É muito importante que você faça isto e que você venha. E depois de vir, você pode voltar e reencontrar os seus amigos, eles irão esperar. Se você veio em um ônibus com um grupo, eles esperarão. Venha e resolva isto nesta noite. Não espere outro minuto, pode não haver outro momento para você. O tempo pode estar se esgotando. Jovens ou velhos, homens ou mulheres, católicos, judeus ou protestantes,
ou qualquer que seja a sua religião, a porta está aberta para você. Levante e venha, nós esperaremos por você. Venham agora, daqui e de lá. Eu vou pedir às pessoas para que não saiam do culto neste momento sagrado. Perturba muita gente. Venha rápido, Deus está falando com você, levante e venha. Você que assistiu a este programa pela televisão, você pode ver centenas de pessoas fazerem o seu compromisso com Cristo. Movidos, acreditamos pelo Espírito Santo, Deus esteve falando para você. Peço que você acesse o website que você está vendo na tela. Que Deus possa ajudá-lo a fazer o seu compromisso. Tenha certeza e vá para a igreja no próximo domingo. Deus te abençoe. Eu quero falar com você nesta manhã sobre conhecer o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo. Eu gostaria que você abrisse em João capítulo 14, por favor. Começando no versículo 14. Vou esperar só um momento até você chegar lá. João, é importante que você veja e leia isso. Estas são as palavras de Jesus. Começando com o versículo 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade é quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, e ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Você o conhece e ele virá morar em você, conhecendo o Espírito Santo. Espírito Santo, é impossível para mim pregar isso sem o seu poder, sem a sua unção, sem que você venha e manifeste esta verdade. Você veio para glorificar a Cristo nessa terra e em nossas vidas. E, Senhor, você está aqui, você está neste lugar, Espírito Santo. Você está aqui testemunhando a presença de Cristo, abrindo Cristo para nós. Mas esta manhã você vai nos levar a uma compreensão mais profunda do seu ministério. Mesmo agora, Senhor, chegamos a esta hora olhando para trás ao longo dos anos. Você nos daria uma compreensão clara do que está à nossa frente e como o Espírito Santo veio para ministrar a nós, conforme prometido por nosso Pai Celestial e por seu Filho Jesus. Senhor, vivifica nossos ouvidos para ouvir. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui na igreja Times Square, nós cantamos uma canção batendo palmas, uma canção que nós amamos e assim vai. As próprias palavras dela, o Senhor manda-o descer,
Senhor, mande-o descer, desce o Espírito Santo, nós precisamos dele, deixe-o vir. Agora, eu não sei de onde veio isso, não estou criticando essa música e espero que o que eu diga agora não faça com que o carro pare. A verdade é que ele esteve aqui, ele veio no Pentecoste e nunca mais saiu. Ele veio e sua residência é aqui na terra e em seu corpo e no meu corpo, o templo do Espírito Santo. Cantamos tantas canções que não são teologicamente corretas, mas ainda assim são uma bênção para nós. Ele disse, mas você o conhece, porque ele habita com você e estará em você. Agora eu li isso e na semana passada eu não conseguia me livrar disso. Eu tenho pregado por 55 anos e tenho pregado muito sobre o Espírito Santo. Você sabe, nós conhecemos a doutrina do Espírito Santo em medida, não como deveríamos, mas conhecemos a doutrina. Falamos sobre o Paracletos, o Consolador, falamos sobre andar no Espírito, viver no Espírito, falamos sobre a revelação do Espírito Santo. Conhecemos os termos, mas você pode conhecer a teologia, você pode conhecer a doutrina do Espírito Santo e não conhecê-lo pessoalmente. Você não é realmente íntimo do Espírito Santo sem realmente saber qual é o seu ministério. Se eu perguntasse se você recebeu o Espírito Santo, muitos diriam sim, porque você não pode ser salvo a menos que o Espírito Santo abra seu coração. E é a obra do Espírito Santo para nos levar a Cristo. Sim, recebi o Espírito Santo porque recebi a Cristo. Agora, isso é verdade, mas há mais coisas. Se eu fizesse essa pergunta, alguns diriam, bem, eu sei bem que tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas. Eu vejo isso como uma evidência de falar em línguas. Agora eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, eu falo em línguas mais do que todos vós, todos os dias. Em minhas devoções diárias, eu oro em outro idioma e creio que, embora eu não entenda, o Espírito Santo entende o que é sendo dito através de mim, através da minha língua, mas você vê que o Espírito Santo não é recebido totalmente. Deixe-me dar-lhe uma ilustração. Você pode convidar alguém para a sua casa e você pode levá-lo no quarto dos hóspedes e pedir que assine o registro de hóspedes. E você pode dizer que recebi em minha casa, mas se este é o rei de uma pessoa muito importante, isso é comum que a casa é dele e você o coloca em um quarto de hóspedes. E você diz, muito bem, você pode nomear ele e dizer que o recebi, mas você não o recebeu, até que ele assuma o controle e a posse. Ele vem como temporário, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não é totalmente recebido até que tenha tomado seu lugar de ministério, até que ele esteja ministrando no ministério que Deus disse que teria quando ele viesse. Agora, como eu sei, Jesus disse, você o conhece, o quão bem, você conhece o Espírito Santo. O que você pode me dizer sobre o ministério dele? Você diz que ele é um consolador, muito bem, me diga como ele conforta. Quais são as marcas, quais são as evidências de que eu possa determinar se é muito da natureza humana, ou é a carne, ou é o Espírito Santo trabalhando em mim? Por exemplo, algum filho solitário de Deus orando e buscando o Senhor por consolo, e a solidão é ultrapassada e oprimida, e eles simplesmente não conseguem fazer isso. E você sabe dizer, eu não posso fazer tudo. Ó Espírito Santo, vem, você é o Consolador, o conforto comum para agradar. E assim eles esperam que esse sentimento venha. Eles esperam por aquele momento onde o Espírito Santo dará algum tipo de sedativo espiritual, um doce entorpecimento do sentido por algumas horas, e embora eu só queira algum alívio para poder dormir, ou apenas me dê algum alívio, Espírito Santo, é comum eles esperarem por esse sentimento. Meus irmãos, o Espírito Santo não manipula nossos sentimentos, não é isso que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e a verdade tem que dominar todos os nossos sentimentos. Não importa como eu me sinta, há um poder que está trabalhando em mim e é o poder do Espírito Santo. Posso me sentir morto, posso sentir que a chama está se apagando, posso sentir todos os tipos de sentimentos e posso ter o diabo mentindo para mim.
Mas há um espírito de verdade e até chegarmos à verdade e entender como ele conforta e há maneiras como ele me deu para ver como eu conheço o Espírito Santo. Eu conheço ele pelo que ele está fazendo na minha vida. A prova é que ele me dá. Eu o conheço pelos frutos de seu ministério. Deus nos disse o que faria quando viesse. Ele vai me livrar das crises, mas vai me ensinar Cristo antes de tudo. E eu sei que ele está trabalhando, porque ele plantou em mim uma fonte e uma sede de conhecer mais de Jesus. Eu sei, ele está trabalhando em mim, porque não sou o marido que costumava ser, e eu posso pedir para minha esposa que suba aqui para lhe dizer, se é que você acha que estou me gabando, estou me vangloriando em Cristo, estou me vangloriando no poder do Espírito Santo, porque ele me deu evidências de que estou conseguindo não o conhecer pelo que procuro fazer em você, graças a Deus pelo o que ele está fazendo por você, mas este é um trabalho pessoal. Isso é algo que o Espírito Santo está fazendo e está nos mudando de glória em glória. E quando vejo isso, quando posso reconhecer aquela obra do Espírito Santo, estou conhecendo Ele por seu ministério, por sua obra em mim. E você também pode saber quando o Espírito Santo não teve permissão para realizar seu trabalho e tomar posse total de seu templo, quando as pessoas estão sendo espirituosas e fofocando e todas essas obras da carne, provando que há muito pouco conhecimento do Espírito Santo, que não tem conseguido ocupar seu lugar de ministério. É uma coisa incrível. O Espírito Santo desceu e o Espírito Santo habita em nós e ainda assim vivemos e agimos como, embora ele esteja em algum lugar no cosmos. Agimos como se aqui ou não aqui, porque quando temos problemas e quando precisamos do ministério do Espírito Santo, embora ele queira operar e embora ele queira ministrar a nós andamos em carne fazendo as nossas próprias coisas como se ele não estivesse aqui. Fazemos chamadas telefônicas, temos sempre uma porta de retaguarda para a nossa fé, não temos esse salto de fé, não temos essa fé que diz que vou confiar no Espírito Santo em mim. Não importa o que aconteça, não importa o que eu sinta, Deus disse que ele habita em mim, que ele o enviou, e o Espírito Santo, Jesus disse que será para nós. Tudo o que Jesus era quando residia aqui, tudo o que Jesus era para seus discípulos, ele abriu a verdade do Pai, ele os consolou, ele os guardou, deu-lhes recursos, tudo o que Jesus era para seus discípulos. A Escritura diz que Jesus fez a promessa. É isso que ele será para você. Ele seria seu professor, ele seria seu amigo. O Espírito Santo não é um espião do céu. Ele é a busca dos corações dos homens, mas ele não vem para procurar você ou para que encontre algo para nos pegar. Ele vem porque foi enviado como nosso amigo, ele é enviado como alguém que sonda nossos corações, para encontrar o bem e trazê-lo à tona de nós e apresentá-lo ao Pai Celestial, a busca do coração. O Espírito Santo é para nós. Jesus disse que tudo é. Embora o próprio Cristo em carne, nós ouvimos levando, orientando, direcionando, vivendo em sua casa. Esse é o Espírito Santo, cujo Espírito se espalha para o mundo inteiro, sendo Cristo com todos os recursos e tudo o que precisamos, assim como foi no tempo de Cristo. Jesus disse: eu vos envio um Consolador. Quero falar sobre os dois ministérios primários do Espírito Santo. E estou dizendo que você não pode conhecê-lo pessoalmente até entender seu ministério ou seus ministérios. Antes de tudo, considere primeiro o ministério da consolação. Jesus o chama de Consolador. É isso. Essa é uma frase que ele te conforta. Se eu perguntar quem é ele para você, eu te respondo, ele é força, ele é o Consolador, essa é a palavra. Mas você vê, nós temos que saber como ele conforta, o que são as evidências, o que é o conforto.
eu vou chegar às lições que o Espírito Santo tem me ensinado. Especialmente na semana passada, ele traz isso muito mais aberto para mim do que eu já vi antes de tudo. Ele é um espírito de filiação. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu disse a você. O Espírito Santo virá e, como um mestre, a Escritura diz, ele vai te ensinar a filiação do Espírito de seu Filho. Na Bíblia, ele é chamado nas Escrituras o Espírito do Filho de Deus. E aqui está como o Espírito Santo nos conforta, trazendo-nos ao conhecimento de quem nós somos, o Espírito de Filho. No que é isso que nos fará lembrar? É o anúncio feito por Jesus. Foi o anúncio de Jesus feito ao diabo no mundo, e é isso que o manteve acima das provações e tentações do mundo, que veio a ele no deserto, e em seus tempos de rejeição aqui na terra, ele poderia se gabar de que havia uma proclamação em seu coração: eu sou o Filho de Deus. Não importa o que alguém disse, não importa o que o inimigo tentou lançar sobre ele, não importa qual foi a provação, havia uma proclamação do Espírito de Deus vivo nele. Eu sou o Filho de Deus, eu tenho o Pai do céu, eu tenho um Pai, eu sou o Filho de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo tem me falado para se apoderar dessa verdade, e toda vez que eu andava na rua e o inimigo vinha com uma mentira, toda vez que ele vinha entrar com tentação, toda vez que vem com desânimo, medo, vergonha, seja lá o que for, tem que ter alguma coisa no seu coração, e você pediu ao Espírito Santo: pare se for preciso e diga, faça a proclamação para mim novamente, Espírito Santo, e você ouviria a proclamação de o Espírito Santo, porque ele permanece em vós como o Espírito do Filho, que eu sou o Filho do Deus vivo. Que força, que poder é esse? Eu não sou sozinho, eu não sou uma vítima, o inimigo não pode me derrubar, porque eu sou o Filho do Deus vivo, aquele espírito de filiação que toma conta do coração. Eu ando na rua e eu não deixo mais esses demônios chegar a mim, porque eu sou o Filho do Deus vivo. Eu tenho um Pai no céu que está comigo e ele me deu o Espírito Santo para lembrá-lo, para me lembrar de comandar minha mente. Eu não vou te deixar, diabo, você não pode controlar esta minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo em mim. Porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho em seus corações, clamando: tenho um Pai, meu Pai é Ele. Seu Pai, você é filho dele, você é filha dele. Por que você não proclama isso onde quer que você estiver em tentação? Não importa onde você esteja, diga em alta voz na rua. Todo mundo fala na rua de qualquer jeito. Você tem um direito. A Nova York está cheia de perseguidores de rua para falar em todos os lugares, nos elevadores, em todos os lugares. Ninguém sabe quem é louco e quem não é. Bem, se isso é loucura demais, eu sou o Filho do Deus vivo. Jesus disse que Deus te amou, João 17:20, Deus te amou assim como ele me amou. Ó Deus, se isso não colocar algum zelo santo em meu coração, nada será. Outra fonte de conforto é saber e crer que o Espírito Santo veio para guerrear contra toda concupiscência e sedução de nossa carne. Ele foi enviado para assumir a batalha. Deixe-me ler para vocês Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes são contrários um ao outro. Então você não pode fazer as coisas que gostaria. Agora veja, você pode dizer: eu amo a Deus, eu sei que tenho acesso e reivindiquei esta filiação.
e vou andar na fé dessa filiação, eu sei que sou justificado, sei que estou sendo santificado pelo poder do Espírito Santo. Você pode navegar nisso e pode ser verdade, mas há uma guerra furiosa no homem interior. Há uma batalha travada acontecendo entre a carne e o espírito, e deixe-me dizer-lhe porque o diabo vem atrás de você. Deixa eu te dizer que se o diabo vem inflamar a sua carne, ele vem até você porque você convidou o Espírito Santo para entrar e assumir o controle de sua embarcação. E quando você faz isso, desperta todos os poderes do inferno. Meus irmãos, sei que quando fiz esses compromissos com o Senhor, eu entrei em sua justiça e comecei a buscá-lo com todo o meu coração. E eu fui permitindo que o Espírito Santo me mudasse. E eu disse: Senhor, eu vou andar com você, eu vou ministrar a você, eu vou deixar o Espírito Santo ministrar a mim. O diabo vai inflamar tudo na carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Você e eu não somos páreos para a nossa carne. Você fez promessas, elas foram prometidas e perdidas e você falhou em cada uma delas. Mas Deus enviou o Espírito Santo através de seu Filho Jesus Cristo para travar uma guerra justa contra a carne. Pessoal, esta batalha vai durar enquanto você viver. Se vocês acham que a hora vai chegar, bem, eu cheguei a um ponto com alguns, porque muitos dizem que não tem essa guerra espiritual no homem interior, já está reconhecendo o orgulho, então ele precisa tanto de ajuda como eu. Veja que esta guerra está acontecendo para continuar, porque a carne sempre vai ser a carne sempre vai ser a carne. Mas você vê que o Espírito Santo foi dado para fazer guerra contra a carne, e isso exige fé, exige confiança na palavra de Deus. Ele disse: eu sou o Espírito da verdade, e quando ele vem a mim, ele me apresenta como é. Ele está apresentando a você no poder do seu próprio nome, o Espírito Santo. Agora mesmo, através das palavras de Jesus, Jesus apresentou isso, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele vem para lembrá-lo de que ele está lá para lutar. Ele é o seu guerreiro de oração, ele é o seu advogado batalhador, ele é a sua força, ele é o seu poder, ele é o poder do Deus vivo todo-poderoso. Nós pensamos pensamentos que nós não devemos ter, pensamentos indignos de Cristo, olhamos para as coisas que não devemos, somos tentados por coisas pelas quais não deveríamos mais ser tentados, ouvimos o que não devemos ouvir, e isso nos faz sentir tão impuros, nos faz sentir muito estranho, e o Senhor disse: não pense que é estranho para estes testes e provações de fogo que vêm, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Meus irmãos, essa luta contra você está se levantando em seu coração. Aquela batalha contra a carne, as pessoas não podem andar pelas ruas de Nova York sem ver sinais imundos. Se você ligar o rádio e você ouvir algo bizarro que você conhece, quero dizer, maldade incrível vindo do que eles estão chamando de talking heads, que você vê em todos os lugares que você dirige na sociedade hoje. E há uma batalha que está sendo travada, e a vida de pensamento, como o inimigo vem para injetar pensamentos na mente de desânimo e todas essas coisas que batem contra a carne. E Satanás focado em inflamar desejos malignos em nossa carne e nos faz sentir como se fôssemos diferentes dos outros ao nosso redor. E quando você entra em uma batalha que o deixa com vergonha e te faz enfrentar essa dúvida, porque você pensou que era mais forte no Espírito Santo, você pensou que estava alguns degraus acima, você pensou que sabia mais sobre Cristo e o poder do Espírito Santo em você, e agora você diz: bem, eu simplesmente não estou entendendo todo mundo ao meu redor, todo mundo não está conseguindo. A Escritura diz que essas tentações são comuns a toda a carne, comum a todos os homens. Então não pense que você é estranho e que você não pode vencer esta batalha. Até que você ande com Jesus e essas coisas vierem contra você, você vai ter que dizer: eu não sou estranho, isso não é exclusivo em mim.
isso é comum a toda a carne, então não vou deixar o diabo me dizer que sou um filho impuro do Deus vivo. Vou confiar no sangue de Jesus Cristo, em seu poder purificador em minha vida, e não vou ouvir essa mentira do diabo. Quer te isolar e quer te colocar de lado em um canto e te dizer que você é um estúpido, você é mais impuro e você é o mais indigno de todos os servos. Você não está entendendo todo mundo. Se não está entendendo isso, é mentira. Essas coisas são comuns a toda a carne. E olhe para os homens e diga, bem, há um homem que nunca passa por uma curva, há um homem que nunca tem um pensamento impuro. Bem, eu não conheço ninguém na face da terra, não neste palco, não aqui. Chegando até você, estamos todos sujeitos à natureza pecaminosa. Mas ainda assim, essa natureza pecaminosa tem que ser tratada em você pelo poder do Espírito Santo. Mas isso é o que Deus tem me ajudado. Não há tentação senão humana, mas comum a todos os homens. Mas Deus é fiel, que não permitirá que sejais tentados acima do que podeis suportar. Ele vai abrir um escape para que você possa suportá-la. Ele disse, sim, vou dar um jeito de escapar para que você possa viver sobre ela. Você é capaz de suportar, porque você sabe que você tem o Espírito Santo em você, que não vai deixar você sozinho, ele não vai te decepcionar, ele vai ser fiel nesta guerra. Glória seja dada a Deus. E é por isso que depois de 76 anos de ministério e mais de muitos anos servindo ao Senhor, posso dizer que ele é fiel, ele lutou batalhas ao meu lado, ele derramou força. E meus irmãos, isso não é uma fantasia que quando nós dizemos que o Espírito Santo virá, ele lhe dará poder. Mas você tem que reconhecer esse poder, que você tem que enfrentar. Eu o agarro, tenho que tomá-lo, eu tenho que recebê-lo em meu coração. Sim, há um poder maior do que a minha carne. Considere outro aspecto do ministério da consolação do Espírito Santo. A Escritura diz em Romanos 8:26, assim também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu falei com vocês há alguns momentos sobre a oração. Paulo dizendo que não sabemos orar como devemos ou como devemos fazer para as pessoas. Há muita confusão sobre a oração e o que Paulo realmente está dizendo aqui. Há muita confusão sobre a oração e muitas pessoas não sabem pelo que orar. Não sabem como orar e tem sido tão complicado por teólogos e por bem intencionadas pessoas e talvez, às vezes, em minha própria compreensão da oração, tem havido muitas fórmulas oferecidas, tantas maneiras de se aproximar do Pai Celestial e isso é que eu acredito, é algo que o Espírito está tratando em meu coração sobre a oração. Tem muito pouco a ver. Deixe-me colocar assim, eu tenho que colocar isso para fora. Eu sei que está no meu coração e eu quero para o meu próprio bem, porque eu voltei aos estados antes e disse, Senhor, eu quero pregar isso em meu próprio coração, porque não quero que seja apenas mais um passo em minha teologia, quero que isso faça parte da minha vida, porque você vê, a única coisa que provavelmente, mais do que qualquer outra coisa na minha vida, é minha caminhada de oração. Porque a única coisa que você consegue é mais difícil de mergulhar, é disciplinar-se e embora haja disciplina para isso, não quero que seja algo que me condene, porque eu não tenho tempo, mas ouça-me, pessoal, há perguntas que surgem em a Igreja de Cristo sobre a oração, contudo, o que foi dito e pregado sobre isso, ainda há essas perguntas em nós. O Espírito Santo diz para se alimentar de que o Espírito Santo está intercedendo por nós aqui na terra.
temos um intercessor no céu, no trono temos um intercessor, aqui no templo temos um intercessor. Quando a oração torna-se intercessão, pela intercessão, esta intercessão, explicada pelo volume de fervura ou pelo tempo que gastei a energia, quando a oração se torna intercessão, essa é uma pergunta que me fazem muito e já pedi várias vezes que você ouça falar de intercessores de oração, e existem intercessores, mas existem perguntas sobre como devo orar de acordo com a vontade de Deus, mas como determino a vontade de Deus? E meus irmãos, pode ser que vocês estejam atolados nisso. Essa é a razão pela qual eu acredito muitas pessoas não oram, elas estão tentando entender, estão orando pelas próprias coisas, estão orando pelo que você faz. Mas eu ouvi recentemente no Texas um jogo de futebol cristão no colégio e esse time era cristão. Esse é um jogo secular e este grupo cristão aqui orando pela vitória. Então você vai para outra escola, escolas cristãs, e ambas estão orando a mesma oração: Senhor, ajuda-nos a vencer. Você sabe qual é a oração que Deus vai responder? Há tantas perguntas sobre o que Paulo está dizendo que fazemos, há tantas questões que realmente não sabemos como orar, mas há o Espírito Santo em nós, trazendo-nos simplesmente a Jesus para a comunicação e apenas para falar com Ele. Estou descobrindo que estou gostando de passear aqui em Nova York e há barulho ao meu redor e isso se torna meu armário secreto. E eu fecho a porta, fechando todo o barulho e clamor, e comecei a apenas falar e a dizer a Ele que estou passando, e apenas é uma comunhão dele com Ele, falar com Ele. Você vê que eu acredito no Espírito Santo. A Escritura diz que não devemos entristecer o Espírito Santo, e creio que Ele, como um intercessor, pode ser entristecido. Assim como a Escritura, Paulo diz que toda a criação está gemendo em dores de parto, toda a criação está gemendo, e a razão desse gemido são as coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Nunca vimos tamanha turbulência, nunca vimos tais níveis de estresse como estamos vendo. Agora a ecologia, por exemplo, estão dizendo que as calotas polares estão derretendo e vão ser inundações em Nova York, eventualmente vai ficar debaixo d'água, e a maioria desses fantasmas. Agora não estou zombando disso, eu sei que o pecado está destruindo o mundo e precisamos estar cientes de tudo isso, mas você vê, dizem que o aquecimento global vai se intensificar tanto que há tudo e tudo o que é verde vai acabar e o mundo vai ficar inabitável. Meus irmãos, que escuridão, que desgraça! Mas estes são os pregadores da escuridão e da desgraça, e por todos os lugares você encontra pessoas procurando por esperança. Há esse gemido que você olha na situação mundial hoje e toda a turbulência, tudo conspira hoje para tirar a esperança, tirar qualquer esperança para o futuro. E aqui está a Igreja de Cristo, vivendo e caminhando no Espírito. E o que vamos fazer? Como vamos enfrentar este mundo? Mas eu tenho ministrado em todo o mundo e voltei para casa de tantas viagens do sul da América e da África e de outros lugares, onde estive até mesmo em países europeus um tanto pobres. Entrei em favelas e vi a pobreza e vi o terror nos olhos das crianças, e você volta para o seu quarto e fica lá sentado atordoado, e então Deus, como isso pode ser alcançado? Como podemos fazer algo sobre isso? Então você vai para a conferência de ministro à noite e eu prego aos pastores que estão olhando para mim, às centenas e às vezes aos milhares, e suas cabeças baixas e abatidas, e casamento está com problemas. E eu disse: onde está a autoridade? Onde está o poder? Oh, Espírito Santo, tem que haver algo que você faz nesses últimos dias. Meus irmãos, eu não acredito
que nada pode ser realizado no campo missionário se o Espírito Santo não o gerar, se o Espírito não mover nele, se o Espírito não abençoar. Isso não pode ser feito. Todas essas estrelas de cinema que estão indo na África e em todo o mundo nas favelas com programas de alimentação e arrecadando bilhões e bilhões de dólares, e depois de todos esses anos alimentando e trabalhando com doenças e todas essas coisas, é só apenas um band-aid e está piorando. Na verdade, eles estão reconhecendo. Agora você também, ou quem quer que seja, eu acho que você também deve ter visto, eu li sobre o ex-presidente Clinton levantando bilhões de dólares e há uma admissão. Agora, por você também e também por um ex-presidente que não está fazendo nenhum progresso, não está fazendo nenhum progresso em todos os níveis. Os níveis de estresse continuam aumentando, pessoal. Só há um poder, só há um poder, só há uma resposta. E esse é o poder do Espírito Santo que vem através da sala de oração. Eu creio nisto. Vem através do intercessor, vem através do Espírito Santo em nós, se o permitirmos. Esta é a minha maior preocupação. Senhor, não me deixe perder essa urgência do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a natureza está gemendo. E ele disse também que nós estamos no Espírito, ou gemendo, correndo em nossa redenção. Em outras palavras, algo está dizendo, chega, eu quero ver Jesus, e há algo que o Espírito diz. Mesmo assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Há um chamado, há um gemido, vem Senhor Jesus, mas as pessoas ainda estão aqui e enquanto ainda estiver aqui. A Bíblia disse que o gemido sim, e nós ainda gememos, mas o Espírito Santo está gemendo. Há algo no Espírito gemendo, porque há um novo mundo chegando, há um novo mundo com novos corpos, e são essas dores de parto de uma nova era que estão vindo sobre nós. Mas nesses últimos dias, a igreja de Jesus Cristo vai ser o mesmo fogo que caiu no dia de Pentecostes, o mesmo movimento do Espírito Santo que milhares foram salvos. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está na igreja. Esse Espírito também que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nesses últimos dias, ele vai despertar uma nova consciência do ministério e a obra e o poder do Espírito Santo. E eu digo que Deus se levante. Ó Deus, tu estás aqui, mas levante-se diante de nós, ó Deus, e dá-nos fé e confiança que você fará nos últimos dias o que prometeu fazer. O que Deus me enviou para fazer, comece em mim. Glória seja dada ao Deus vivo. Eu tenho um guerreiro que está ao meu lado. Eu não vou ceder às mentiras do diabo. Glória seja dada ao Deus vivo. Glória seja dada ao Deus vivo. Pai Celestial, obrigado por enviar o Espírito Santo. Queremos conhecê-lo, porque você disse que você o conhecerá, porque ele vai morar em você, e pouco a pouco você verá sua obra e você ficará sob o seu poder, o poder do seu ministério, e conforme você aumenta a sua fé, descanse nele, mas ele o levará ao sol e o sol o levará ao Pai. Aleluias, sejam dadas ao Senhor. Senhor, manifesta-se em nós, em todas as coisas que enfrentamos nesta terra, em nossa caminhada. Aleluia! Espírito Santo, você falaria com aqueles que estão ao alcance da minha voz agora nesta casa e no anexo que foram incomodados e espírito abatido e desanimado e sentindo-se à beira da derrota porque o inimigo veio com um rugido de leão, com uma inundação, trazendo tanta dor, tantas coisas que eles não entendem, Senhor. Seu povo aqui agora ouvindo e eles não entendem o que estão passando. Há pessoas que estão enfrentando e seus entes queridos sofrem e não conseguem entender, Senhor. Quando estão sem entender, apenas ajude-nos a reconhecer que há alguém em nós que permanece vivendo
Não precisamos ir longe, Senhor. O Senhor está no nosso íntimo. Venha e manifeste o seu Espírito nessa manhã, trazendo conforto, trazendo força, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver aqui esta manhã e se você não conhece o Senhor, antes de tudo, você pode caminhar pelo corredor com aqueles que estão se achegando e fique aqui e entregue seu coração e sua vida a Jesus. Mas se você que está aqui esta manhã e o inimigo veio tentando derrubá-lo e trazendo a derrota para a sua vida, tantas coisas estão vindo contra você, talvez você não entenda. Eu quero que você se ponha de pé e venha aqui e vamos orar para que o Espírito Santo manifeste em seu coração. Na varanda, suba as escadas, ambos os lados. Pessoal das Escrituras, ore ao Espírito Santo, ore no Espírito e através do Espírito você poderia apenas levantar a mão ou levantar ambas as mãos, se quiser, e apenas comece a falar humildemente sobre o Espírito Santo. Eu confio no trabalho do Espírito Santo. Obrigado, obrigado por ter vindo, obrigado por permanecer. Vamos, força entra em seu espírito agora. Você que se apresentou certo, agora é só deixar o Espírito Santo e se ele te quebrantar é porque ele quer te encher. Senhor Jesus, vem agora mesmo pelo teu Espírito, entra nos nossos vasos com fé, manda fé, aleluia. Fale com ele só, fale com ele. Obrigado, Espírito Santo, por me trazer a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por me lembrar e me ensinar quem eu sou em Cristo. Obrigado, Espírito. Dai-lhe graças, dê a ele este dado fruto de seus lábios, com os lábios, com o coração. Eu não estou tentando resolver algo, mas com o coração, com os lábios dado o sacrifício dos bezerros, os lábios dos bezerros dos nossos lábios. Pai, obrigado por enviar o Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim, obrigado, Espírito Santo, por vir a mim, obrigado por você me encher com o Espírito Santo. Ó Deus, obrigado por me encher com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, ele estará louvando a Jesus agora. Senhor, nós temos louvado Jesus, nós te honramos. Meus irmãos, este é o Espírito Santo fazendo sua obra, testificando de Cristo. Ele está fazendo sua obra em nossos corações agora mesmo. Nós aproximando dele, clamando o seu amor, sua misericórdia e sua graça. Aleluia, Senhor! Obrigado, Espírito Santo, obrigado por nos aproximar de nosso bendito Senhor e Salvador, por nos atrair ao coração do Pai e seu amor por nós. Temos louvado, nós te agradecemos. Você pode agradecê-lo agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.